Boa noite, povo de Deus, e a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler um versículo aqui que se encontra em João, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Eu quero dizer nesta noite que havia naquele lugar muita relva, ou seja, um gramado. Jesus, ele tinha os seus seguidores e naquele gramado ali se assentou quase 5.000 pessoas. Aqui está falando da multiplicação dos pães e peixes, porque Jesus, ele alimentou essa multidão com 5 pães e 2 peixinhos. E veja bem, mas o que me chama a atenção nessa palavra, uma palavra bem conhecida, que tem sido pregada sobre as igrejas, Ela tem sido bastante pregada sobre a multiplicação dos pães. Mas o que me chama a atenção nesta palavra é que no outro dia, Jesus ele partiu dali deixando aquele povo do outro lado do rio e seguiu com seus discípulos. Ele partiu com seus discípulos e o povo continuava à procura de Jesus. Eles procuravam a seguir Jesus. Diante de tantos milagres que Jesus já tinha feito, esse, era mais um milagre do Senhor, da multiplicação dos pães e peixes. Então, eles se maravilhavam e buscava Jesus aonde ele estava à procura de Jesus. E o que me chama a atenção é que esse povo, eles quando não avistaram mais Jesus, ficando do outro lado, eles foram à procura de Jesus. E chegando no rio Tiberiades, perto do lugar onde comeram o pão, onde realizou o milagre, que Deus realizou o milagre, eles não acharam Jesus. Então, chegando ali, eles viram um barquinho. E esse barquinho, ele era pequeno. Eles já meditaram que não cabia Jesus e os seus discípulos, porque era muito pequeno o barquinho. Então, ao chegar naquele lugar, envinha outros barcos e ali pararam aqueles barcos. E aquele povo tomaram aqueles barcos, digo assim, foram nos barcos à procura de Jesus. E eles foram procurar Jesus em Cafarnaum. Chegando ali em Cafarnaum, eles já encontraram Jesus. E ao encontrar Jesus, eles perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Eles à procura de Jesus e perguntou quando Jesus ali chegou. E Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós me procuraste não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Veja bem, igreja, no versículo 27, diz assim: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. É uma palavra, para os dias de hoje, porque
quando Jesus, né, ele se manifestou, quando o Filho do Homem, né, quando o próprio Deus se manifestou em carne, né, que ele se fez filho, né, que ele veio ao mundo como carne, né, corpo, alma e espírito, ele apregoava a palavra e havia ali aquela multidão, né, sempre ouvindo Jesus. Mas o que eu pude entender, o que me chamou a atenção, que aquela multidão procurava Jesus pelos milagres que ele fazia, né? E esse seria mais um dos seus milagres, a multiplicação dos pães e os peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos, né? E acredito eu que no versículo 27, o Senhor estaria ali falando para aquele povo, né? Quando ele disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Veja bem, igreja, ele estava dizendo para aquele povo, né, o significado espiritual do milagre, daquele milagre da multiplicação, né, que seria esse milagre que ele fez. Ele estaria dando o significado espiritual do milagre pelo selo de Deus como aprovação do seu ministério. Jesus, ele também chamou nós para fazer a obra dele, né? Jesus, ele veio para salvar o mundo do pecado, mas agora ele deixou os seus seguidores para pregoar a sua palavra, né? Eu quero dizer para você nesta noite, Jesus, ele mostrou através deste milagre da multiplicação o significado espiritual deste milagre, o significado espiritual do selo de Deus sobre a aprovação do seu ministério. E eu quero te perguntar nesta noite, qual é o selo de Deus na sua vida? Porque nós temos um chamado de Deus para a obra do Senhor. Nós temos um chamado de salvação eterna, porque Deus veio para nos salvar, mas temos também um chamado para fazer a obra do Senhor, porque recebemos o ID de Jesus. E aqui, ainda no capítulo 6, o versículo 35, o Senhor, ele diz que ele é o pão da vida e quem vai a ele não sente fome, não sentirá fome, né? Se Jesus, ele é o pão da vida, e agora ali aquele povo procura Jesus, eles estavam procurando pelos milagres de Jesus, pelos sinais que eles faziam. O que eu quero dizer nesta noite é que nós devemos procurar Jesus, né, pela santidade dele, pela palavra dele, porque pelo selo dele em nossas vidas, porque ele procurou a mostrar que esse milagre feito por ele estava mostrando o significado espiritual do selo de Deus na vida dele, né? Na vida profética dele, na vida profética como filho, né? O porquê que ele veio ao mundo, né? E nós, não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas fazemos a vontade de Deus, né? Aqueles que andam dentro da palavra do Senhor, né? Que ouve a palavra do Senhor e guarda a palavra do Senhor, ele faz a vontade do Pai. Então, o Senhor, ele, né, nos dias de hoje, ele deixou essa palavra para nós.
essa palavra da multiplicação dos pães, ficou bem claro para nós, né, que o Senhor, que nós devemos não buscar pela comida que perece. Sim, claro, devemos sustentar a nossa carne, porque como diz o ditado, saco vazio não para em pé, né? Mas temos que viver da palavra do Senhor, temos que alimentar a nossa alma, né, com a palavra do Senhor. Por quê? Porque Jesus disse para Ezequiel, né, come este rolo, engole até as entranhas. O rolo, irmão, é a palavra do Senhor. Quando Deus chamou Ezequiel como profeta, né, ele mandou ele comer a palavra, ele mandou comer o rolo, que é a palavra do Senhor. Tudo o que ele estava falando para Ezequiel, né, para Ezequiel apregoar para o povo, trazer essa palavra para o povo. E essa palavra, hoje, ela vem para nós como uma palavra de conforto, como um selo para a nossa vida, para nos selar, né? Para nós que nós vivemos na palavra do Espírito, né? Que nós vivemos dela, que nós não só apregoamos ela, mas como nós também vivemos dela, porque, né, ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Nós temos que trabalhar na obra do Senhor com amor, com fidelidade, né, de alma, em espírito e em verdade, né, na sinceridade, né, levando a palavra do Senhor aos corações carente, necessitado, né? E aqui o Senhor deixou claro para nós, né, que ele foi selado, né, por Deus. Ele foi selado por Deus para fazer. Ele foi selado por Deus e aprovado no seu ministério. E para nós sermos aprovados no nosso ministério aqui na terra, nós temos que ser selados pela palavra do Senhor. Nós temos que viver a palavra do Senhor, orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra do Senhor, tirar o nosso tempo para Deus, porque nós trabalhamos para o sustento da nossa família, para cuidar da nossa família, da nossa casa, mas nós temos que tirar o nosso tempo para Deus e viver esta palavra, né? Porque é uma palavra maravilhosa, é uma palavra que nos edifica, é uma palavra que liberta, que cura e liberta. É a palavra de Deus que vai nos conduzir ao céu. Portanto, nós temos que estar enquadrado desta palavra. Jesus disse para aquela multidão que eles não procuraram ele pelo sinal, mas sim pelo sinal, mas sim pelo pão, para se fartar. Então, nós não devemos procurar Jesus na aflição, na necessidade, somente na necessidade. Claro, sim, que a gente vai buscar Jesus na necessidade, quando nós precisamos, nós temos que bater na porta do céu mesmo, buscar dele. Mas não é só nesse momento que devemos buscar Jesus. Devemos estar todos os instantes ligados no céu, buscando de Deus alimento para nossa alma. Porque, veja bem, igreja de Jesus, né? Se nós vivemos uma vida de qualquer maneira, né, nós não podemos, né, andar em santidade com Cristo. E para andar em santidade com Cristo, nós temos que estar enquadrado dentro desta palavra. Então, a multiplicação dos pães e os peixinhos era para aquele povo entender. E para que nos dias de hoje nós também possamos entender que
que o significado espiritual deste milagre é o propósito que Deus tem com nós, é o selo que Ele tem com nós, quando Ele nos chamou para seguir a Ele, para servir a Ele. Ele disse em suas palavras: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me, né? E para nós seguirmos a Ele, nós temos que receber o selo, temos que ser aprovado e receber esse selo, porque aonde nós passarmos, né, as pessoas vai dizer assim: ali vai um verdadeiro servo de Deus. Por que, igreja? Porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo. O Senhor disse em suas palavras que vós sois o sal da terra, a luz do mundo, e a luz brilha nas trevas, né? Por isso que nós temos que ter a nossa vida regrada dentro da palavra do Senhor. Nós temos que andar conforme a palavra do Senhor, porque o mundo precisa, nós somos o espelho do mundo. Quem anda dentro da palavra do Senhor é o espelho do mundo. E para nós brilhar para o mundo, nós temos que viver a palavra do Senhor. É uma palavra maravilhosa, uma palavra que nos adverte, uma palavra que nos edifica, né? É uma palavra que alegra os nossos corações, saber que nós somos aprovados por Deus, que foi Ele que nos chamou, né? Que é Ele que rege a nossa vida, que é Ele que nos guia pelo caminho da salvação, né? É Ele que dirige a nossa vida. Se nós estamos enquadrados dentro desta palavra, vivendo a palavra do Senhor, né? A luta vem, a provação vem, né? Porque nós vivemos de batalha, mas nós somos aprovados por Deus. E para sermos aprovados, temos que ser provados. O crente que não tem prova não é aprovado. Então é uma palavra que alegra os nossos corações. E nesta noite eu deixo essa palavra para meditação de cada coração, né? E que possamos meditar mais a palavra do Senhor, que possamos buscar mais nele, porque ele é tudo para nós. Tudo que nós procuramos está aqui na palavra do Senhor. Ele é o remédio para curar nossas feridas. Ele é o nosso pastor, o nosso médico, o nosso advogado. Ele é tudo para nós. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Então, eu quero dizer para vocês nesta noite, queridos ouvintes da palavra de Deus, que o Senhor, Ele nos chamou para nos aprovar, para aprovar o nosso ministério. Até então, aquela multidão, eles seguiam Jesus, porque eles via as maravilhas que o Senhor faz, que o Filho de Deus fazia, que é Jesus. Mas nós vemos as maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas. Nós aceitamos a Ele através de sentir Ele falar aos nossos corações, né? De ver as maravilhas que Ele tem feito para nós. Qual de nós que não temos um testemunho, né? Que não temos algo para falar de Deus, das maravilhas de Deus? Porque Deus, Ele abençoa, né? Deus, quando Ele chama o homem, Ele fala: vinde como estás, né? E ali Ele vai trabalhando na vida do homem para que nós entendamos que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode tudo em nossas vidas. Basta
que nós confiamos, basta que nós buscamos mais na palavra dele. Quer buscar conhecimento? Quer buscar sabedoria? Leia a palavra do Senhor, que ela nos adverte de uma maneira especial. Se nós buscarmos no Senhor Jesus, nós vamos alimentar a nossa alma com a palavra, como fez Ezequiel. Ezequiel, pela sua obediência, Jesus disse: coma este rolo, engula até as suas entranhas. E dali, Jesus colocou Ezequiel como sentinela ali naquele cativeiro, para apregoar a palavra do Senhor, para falar de Jesus, também para juntar aquele povo, que sentinela hoje em dia a gente tem vigilante de um prédio, vigilante de repartições, né? Mas Ezequiel era vigilante daquele povo ali, né? Ele ajuntava aquele povo para que aquele povo não se separasse do amor de Deus, para que aquele povo vivesse unido, mesmo sabendo que era um povo de duro coração. Ele estava ali se doando para falar de Jesus, para, né, ajuntar aquele povo, né, e trazer no caminho do Senhor, para introduzir esta palavra a qual o Senhor os deu a ele, né, até aqueles corações. Não é diferente conosco, né? Assim que temos que ser, né? Temos que comer desta palavra, se alimentar desta palavra, porque lá fora, irmãos, lá fora, né, o vale de osso seco é grande. O vale de osso seco, sequíssimo. Por onde nós passamos, nós vemos ossos sequíssimos, pessoas de coração fechado, pessoas que a gente fala de Deus, entra pelo um ouvido e sai pelo outro, né? Mas, veja bem, tem muitas pessoas que têm sede de Deus, mas não se encontra força, não tem força para caminhar. E é nesse momento que nós temos que estar cheio, que nós temos que estar com a nossa alma alimentada para levar para essas pessoas. Porque, irmãos, nós recebemos o ID de Jesus. Nós temos que se prontificar a levar a palavra do Senhor. Nós não devemos temer ao homem, né? Que mate a nossa carne e viva o nosso espírito. Mas nós não devemos temer de falar de Jesus, porque Ele é bom, maravilhoso, Ele salva. É Ele que prepara o homem e salva para levar para o céu. Então, quero deixar essa palavra maravilhosa nesta noite, né? Que o Senhor venha falar mais em cada coração. Amém? Glória a Deus.